Oi, minha amiga, você tá no Café com Letícia. Então, pega o teu café, a tua Bíblia e vem comigo fazer esse devocional juntas. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E eu vou continuar, porque aqui ele já traz toda uma ação prática que eu e você podemos aplicar na nossa vida diária para os momentos que nós nos sentimos ansiosas. Finalmente, continuando ali no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Depois que eu virei mãe, fiquei mais ansiosa ainda. Porque às vezes parece que chegou o final do dia e eu não consegui fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer, sabe? E parece que a gente vive almejando o dia de amanhã. Lá no início, assim, eu trago muito pra maternidade, né? Mas talvez seja ali uma situação que você tá vivendo de mudança de rotina, se você ainda não é mãe. Quando a gente vira mãe, a nossa rotina muda 100%, de uma forma muito rápida. Talvez você já vivenciou uma mudança de rotina assim. E lidar com o novo é difícil, né? Tanto na maternidade quanto em qualquer situação da vida mesmo. Mas quando a gente vira mãe, menina, a nossa rotina muda 100%. E ali nos primeiros 3 meses, no primeiro mês, você não vê a hora que a fase mude. Ai, não vejo a hora que o meu filho engatinhe. Que daí ele fica um pouquinho mais independente, né? Não fica só no colo. Aí o filho engatinha. Não vejo a hora que ele caminhe. Sabe, que daí ele fica um pouquinho mais independente. Mas aí, ao mesmo tempo, tem aquele sentimento de mãe, eu não quero que ele cresça, porque ele tá crescendo tão rápido, gente. Mãe é um bicho que precisa ser estudado. Porque ela quer que o tempo passe e não quer que esse tempo passe. Ela já tem saudade, sabe? É uma coisa muito louca. Se você é mãe, você vai me entender. Se você não for ainda, quando você for mãe, você vai me entender. E aí, de repente, a tua mente, ela fica cheia de preocupação de lidar com todas essas coisas novas, né? Porque você não sabe como agir. E aí você fica ansiosa, porque daí você arma um esquema na tua mente. Eu vou fazer tal coisa, se isso acontecer, eu faço aquilo. Se aquilo acontecer, eu faço isso. E aí você arquiteta todo um passo a passo ali na tua mente pra fazer tudo certo, pra dar tudo certo. Só que isso gasta muito tempo, muita energia, você começa a ficar ansiosa. E quando as coisas não saem como você planejou? Meu Deus, eu preciso acertar, eu preciso fazer certo. Aí você começa a se cobrar. Aí você fica ansiosa esperando o dia de amanhã. Você fica ansiosa esperando a próxima fase. Você, eu só quero que essa semana passe. E você vê que a ansiedade, a maioria das vezes, é ligada ao tempo, né? Ao tempo que você quer que passe rápido, ou muitas vezes ao tempo que tá passando rápido e você tá sentindo aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa, ou que você tá atrasada no tempo. Já aconteceu contigo? E aí a ansiedade, ela vai sendo alimentada por pensamentos, por sentimentos, por coisas que você tá vivendo, a tal ponto que você chega num nível que você se sente tão ansiosa que você não consegue mais fazer nada. E chega o final do dia, você parece que você não fez nada.
E aí você entra em um ciclo de procrastinação. Você não consegue nem fazer aquilo que você precisaria fazer, de tão ansiosa que você tá. Aqui também acontece, não se preocupa. O que Paulo traz aqui? Primeira coisa, ele diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se. Quando eu elevo meu pensamento a Deus, quando eu vou fazer uma oração, quando eu vou buscar o Senhor, quando eu vou ler a palavra, eu preciso me alegrar nele. Eu me alegrar porque eu tô buscando a presença, porque eu estou na presença. Depois, o que ele diz? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não se preocupe com nenhuma dessas coisas. Mas em tudo seja conhecida diante de Deus os teus pedidos, feitos através de oração e em súplica com ações de graça. Entrega esse sentimento ao Senhor. Entrega isso que você está vivendo para Ele. Vou te dar um exemplo prático do que eu vivi, gente, ontem. Ontem, enquanto eu levava o Francisco no banheiro, me abaixei lá com ele, enfim, sabe? A mãe coloca o menino no vaso e ali fica, né? Então, ele tava cantando uma musiquinha, ele tá numa fase muito engraçada, que ele canta a musiquinha e tem a música original e a versão que o Francisco faz. É muito engraçado, ele vai fazer 3 anos em maio, né? E, gente, ele me olhava assim com aqueles olhinhos brilhantes e eu olhava e eu, meu Deus do céu, esse Senhor, que eu me lembre desses detalhes, sabe? E eu sei que a minha mente humana, a minha e a tua mente humana, cara, a gente não vai se lembrar de tudo isso. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce em gravar tudo, a gente não vai conseguir. A nossa mente humana, ela é limitada. E sabe o que mais me dói? Talvez dói ali, é uma dor silenciosa da maternidade, quase ninguém fala disso. É que, ai gente, a mãe vai se esquecer de parte da infância do filho. Nós não vamos conseguir nos lembrar de tudo nos mínimos detalhes, de tudo que a gente viveu, de todas as palavras pela metade, de todas as pronúncias erradas, de todas as fases. Alguns detalhes, eles vão se perdendo, a nossa memória, ela não é capaz de gravar tudo, e isso dói. Isso dói porque dá a sensação de que a gente tá perdendo algo e de que a gente tá perdendo a infância dos nossos filhos. Muitas vezes preocupada demais com muita coisa. Preocupada com deixar as vacinas em dia, as consultas médicas, se cobrando com alguma coisa, mochila, comida, deixando tudo pronto e se esquecendo daquilo que é importante. E ontem, quando eu me dei conta disso, eu escrevi uma carta sincera para Deus e eu entreguei esse sentimento para Ele, porque é algo que eu não consigo controlar em mim. Então eu entreguei para Ele e disse: Senhor, a minha oração sincera foi assim: Senhor, me ajuda a me lembrar do meu filho assim como o Senhor lembra de mim, nos detalhes. Senhor, me ajuda. Me ajuda, por favor, a não esquecer, sabe, desses momentos e daquilo que é importante. E eu entreguei para Ele, pedi essa ajuda para Ele. E talvez você, em algum momento da tua vida, tenha se dado conta disso. Talvez você não seja mãe e não tenha noção, não consiga mensurar aquilo que eu tô falando, mas talvez você pode levar isso, talvez você tenha tido esse mesmo sentimento com relação a outra parte da tua vida. Algo que você viveu, que você não pôde controlar, não conseguiu controlar e te deixou extremamente ansiosa. E aqui Paulo fala pra gente fazer exatamente isso que eu fiz. Eu escrevi em forma de carta, a minha oração sincera de súplica para Deus foi através de uma carta. Mas talvez você seja ali conversando com Ele, no teu secreto, dentro do teu quarto, e entregando todas as tuas preocupações, os teus sentimentos para Ele, em forma de súplica, em forma de oração. E permitindo, depois disso, ser preenchida pela paz que vem dele. Assim como diz aqui na palavra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E depois que eu entrego para Deus tudo aquilo que eu tô sentindo, toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, tudo
tudo que eu não consigo controlar, como essa situação que eu vivi com o Francisco ali na minha maternidade, eu me permito ser preenchida com a paz que excede todo entendimento, que faz com que o meu olhar volte para Jesus, que é o autor, o consumador da minha fé e da minha salvação. E é ali que o Senhor, Ele me ajuda a manter os meus olhos fixos em Jesus. É forte isso, né? Mas é um manual, é um passo a passo. Às vezes a gente precisa de um passo a passo. E aí que ele continua, finalmente, irmãos, depois disso, depois que eu entreguei em oração, depois que eu tirei a preocupação aqui da minha mente, do meu coração, coloquei para o Senhor, permiti que o Senhor me preenchesse, capaz que excede todo entendimento que vem dele, que faz com que os meus olhos se voltem para Jesus, finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento, o meu e o teu pensamento. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Viu só? E o Deus da paz estará com vocês. E aqui nós temos uma promessa de que se a gente fizer isso na prática, no nosso dia a dia, o Deus que traz a paz que excede todo entendimento estará comigo e contigo, nos dando exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso nós precisamos entregar as nossas preocupações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para Ele, tudo aquilo que a gente não consegue controlar, para que Ele nos preencha e para que na nossa mente ocupe espaço tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, onde há louvor e onde há virtude, que isso ocupe a nossa mente, o nosso pensamento em todo tempo, para que nós não andemos com uma mente ansiosa, para que a gente não ande com uma mente ocupada demais com muita coisa, para que os nossos olhos eles estejam sempre no autor e consumador da minha e da tua fé, que é Jesus. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Mas esse foi um ensinamento prático que Paulo deixou para mim e para você, que nós precisamos seguir, por mais difícil que seja. Mas se eu conseguir fazer isso ontem, através de uma carta sincera para Deus, eu creio que você também vai conseguir fazer isso no dia de hoje. Faz isso e depois me conta. Me conta aqui nos comentários. Que é lindo ver quando a gente caminha juntas e se fortalece juntas na fé. E essa é a palavra que eu tenho pra você no dia de hoje. E a gente se vê no próximo Café com a Letícia. Um tempo de devocional para mulheres aqui no YouTube. Então já se inscreve no canal. Já deixa o teu like aqui e compartilha esse vídeo com uma mulher que anda ansiosa e ocupada demais. Que talvez essa seja a palavra que ela tá precisando no dia de hoje. Até mais.